Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o combate no Brasil à pobreza, à miséria e a importância da compreensão de todos do direito à assistência social. Quem conversa com a gente sobre este tema é o padre Lédio Milanês. Ele é coordenador do FAS, o Fórum da Assistência Social da cidade de São Paulo, também diretor-presidente do Instituto Rogacionista. Bom, no bloco anterior, a gente já falava sobre a importância dessa política, que inclusive nesse ano de 2013 celebra marcos importantes. E ficou pendente um ponto, que é a participação da população. O senhor até destacava a necessidade do controle social sobre as políticas públicas. Como é que as pessoas podem participar dessas ações de assistência social? Qual que é a importância disso? Daniel, você falou exatamente de uma questão que para mim é fundamental. E, aliás, é para isso que eu dedico os últimos anos da minha vida. É o papel do FAS, inclusive. Exatamente. O Fórum da Assistência Social é uma das instâncias onde a população, a sociedade civil, pode participar. Mas nós temos outras instâncias que são fundamentais e importantes. A primeira delas, porque é a mais importante de todas, são as conferências da assistência social. E as conferências estão acontecendo nesse ano de 2013, né, em nível municipal, em nível estadual e em nível federal. Então, é uma instância assim, que nós, né, realmente colocamos como prioritária, porque todo poder emana do povo. Nós dizemos isso. Sempre evocamos, né, a Constituição, nós geralmente dizemos isso, que todo poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido, mas esquecemos que em nome dele deve ser exercido, existem duas formas, direta e indiretamente. Quando nós dizemos que o poder emana do povo e ele exerce esse poder diretamente, nós estamos falando que nós, enquanto cidadãos, participamos das instâncias onde se constrói a política pública. Não só votando em alguém para estar lá, mas indo pessoalmente. Exatamente. Por exemplo, participando das conferências. Até a palavra conferência tem a ver com conferir, né? Conferir. Ver como é que está tendo andamento aquilo que, por exemplo, foi prometido pelos gestores públicos nas campanhas que nós temos a cada 2 anos. Exatamente. Nós conferimos como o poder público está gerindo, seja assistência social, seja outra política pública, e ao mesmo tempo nós conferimos que aquilo que nós propusemos em forma de deliberação na conferência anterior está ou não sendo cumprido. Porque a conferência, ela que deve dar rumo à política pública. No caso, nós estamos falando da assistência social, a conferência, ela delibera como que o gestor municipal, estadual ou nacional vai levar adiante a política pública da assistência social. Agora, além da conferência, que são momentos específicos mais amplos, né, onde toda a sociedade é mobilizada para poder debater sobre os rumos, então, do Brasil, no caso específico da assistência social, no combate à miséria e à pobreza, existem outras instâncias, como os próprios fóruns municipais, e o senhor aqui representa o Fórum de São Paulo, onde as pessoas podem participar no dia a dia ali do seu município? Exatamente. Os fóruns são instâncias consultivas. É um momento muito importante em que a população ela se reúne e, através, né, da consulta popular, nós vamos, assim, construindo demandas, vamos apresentando tudo aquilo que realmente na cidade, ou, se for a nível estadual, aquilo que há necessidade de ser levado adiante nessa política. Então, o fórum, ele é uma instância muito importante, porque ao mesmo tempo em que a população ali pode se expressar, ao mesmo tempo nos fóruns nós fazemos uma avaliação de como estão agindo os conselhos, que eu gostaria de falar um pouco da importância dos conselhos, e também como está agindo o poder público enquanto responsável, enquanto gerenciamento da política pública da assistência social. E o papel dos conselhos, então, qual é? Exatamente. Qual é o papel do conselho? A própria Constituição, ela diz que qualquer conselho, ele tem 3 níveis de ação. Primeiro, deliberativo, deliberar as políticas públicas. Quer dizer, é o poder de decidir mesmo. Decidir quais são as políticas públicas. O
no caso, assim, o município, através do seu gestor, ele apresenta, né, quais são as políticas públicas, né? E o conselho vai deliberar se realmente esses são, vamos dizer, as políticas adequadas para o município. Vai aprovar ou não. Exatamente. Outra questão importante dos conselhos é fiscalizar. Fiscalizar se não há desvio de verbas e também se a política pública está ou não acontecendo na cidade. E, por fim, consultar. Consultar significa que o conselho em si, ele não pode ser fechado nele mesmo. Ele tem que ser ampliado. Tem que ter a participação da sociedade, por exemplo, nas audiências públicas, que é uma das instâncias onde a população pode participar e deve participar, e mais do que isso, onde ela pode dar o rumo da política pública. Bom, quem pode participar do Conselho e mais até, já que o senhor representa o Fórum, que é um movimento que reúne essas entidades da sociedade civil para poder justamente fazer esse diálogo com o poder público, quem, na sua opinião, não só pode, mas até tem o dever de participar, de se fazer presente nesses espaços? Bem, o Conselho, pela própria natureza dele, ele é paritário. Então, 50% é do poder público presente nos conselhos e 50% é da sociedade civil. Dentro da sociedade civil, aqui em São Paulo, nós temos o conselho constituído por 3 segmentos. Os usuários. Quem são os usuários? São aqueles que se utilizam dos serviços da assistência social. Assim como nós temos o usuário do transporte público, assim como temos o usuário do SUS, temos também o usuário do SUAS. Então, um dos segmentos é exatamente dos usuários do SUAS. E nesse universo nós temos, por exemplo, pessoas em situação de rua, pessoas que moram numa comunidade, por exemplo, desprovida ali dos serviços públicos essenciais. É uma realidade bem diversa de todos que, de alguma forma, precisam dessa política da assistência social. Exatamente. Todos os que são usuários da política da assistência social faz parte desse segmento. O outro segmento são os trabalhadores da assistência social. São aqueles que estão trabalhando realmente, né, em serviços, programas e projetos da assistência social. E, por fim, nós temos o segmento das organizações e entidades sociais, né, que comumente nós chamamos de ONGs, mas, na verdade, é muito mais amplo do que as ONGs. Aliás, nesse caso aí, o Instituto Rogacionista é uma das organizações sociais na cidade de São Paulo. A LBV também faz parte, né, dessas entidades, né, da assistência social. A Legião da Boa Vontade também participando ali nesse âmbito nacional de diálogo. Exatamente. Bom, certamente, padre, a gente podia falar muito mais sobre esse assunto. O programa ele caminha para o encerramento. Mais uma vez agradecemos a presença do senhor e dedicamos a todos os integrantes do FAS e a todos que estão na audiência nesse momento uma mensagem do criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, que nos chama a atenção justamente para a importância desse nosso compromisso cidadão em participar ativamente das discussões da nossa sociedade. Isso também é viver a solidariedade, que é o mote desse programa. Aqui em seu livro É Urgente Reeducar, nós destacamos uma reflexão que está na página 52, quando ele afirma: na verdadeira democracia, que deve ser entendida e vivenciada como o regime da responsabilidade, todos têm direito à liberdade de expressão, manifestada com o necessário sentido de dever e bom senso, alcançado com o amadurecimento espiritual, ético, portanto, democrático. E mais, o direito ao trabalho, à segurança, à saúde, à alimentação, à boa educação, à cultura, ao lazer, à alegria sem baixaria, tudo isso com a indispensável espiritualização do sentimento em qualquer estágio histórico do progresso das nações. Com essa mensagem, nós finalizamos o programa de hoje, essas palavras de Paiva Neto. Certamente aqui consideramos também, por que não, o direito à assistência social, o direito a uma vida digna e feliz é o que todos nós precisamos e pelo nosso exercício democrático poderemos alcançar. Padre, com essas palavras abrimos também para as suas considerações finais. Mais uma vez eu quero agradecer à LBV por essa oportunidade de nós estarmos aqui dialogando e apresentando para todo o país
esta difícil construção que é da assistência social como política pública. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Mais uma vez, muito obrigado. O programa Sociedade Solidária de hoje conversou com o padre Lédio Milanês, diretor-presidente do Instituto Rogacionista e coordenador do FAS, o Fórum da Assistência Social da cidade de São Paulo. A nossa edição de hoje fica por aqui com o compromisso de voltar a falar sobre esse tema em nossas próximas edições. E a você, nossa amiga telespectadora, nosso amigo telespectador, nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo Sociedade Solidária.